Então, pessoal, tudo bem com vocês? Na última aula, a gente começou a pré-processar o nosso arquivo, né, manipulando os nossos atributos, né, visualizando os dados usando a linguagem Python e a biblioteca Pandas. Nessa aula, a gente vai dar uma continuidade a isso e vamos usar uma nova biblioteca, que é a biblioteca Matplotlib, que ela vai nos ajudar a plotar essas informações. Então nós conseguimos ver, além disso, essas informações em forma de gráficos, o que é bem útil para se analisar e extrair informações de qualquer base de dados. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, vem comigo! Então a gente importou a biblioteca Pandas, carregou para a memória base de dados o arquivo adult.csv, visualizamos as colunas desse arquivo e vimos as 5 primeiras linhas através da função head. Vimos também todos os atributos, as colunas e os tipos de dados e a quantidade de registro usando a função info. E, por último, nós utilizamos a função valueCounts para poder analisar os valores únicos para cada um dos atributos, no tipo, por exemplo, o atributo raça. Agora, a gente vai dar continuidade fazendo um outro teste com outro atributo, né, usando também a função valueCounts. A gente vai botar a idade, por exemplo, para a gente ver o resumo das idades que a gente tem nessa base de dados, ok? Então, se você chamar base age e valueCounts, a função, você vai ver que as idades elas variam ali, o maior número de pessoas dessa base tem entre 23 e 36 anos, né? Claro que nós temos outros valores omitidos, né? Porém, esses são os principais. A gente também tem uma possibilidade de ver o resumo sobre os nossos atributos numéricos, né? Que é uma coisa bem interessante para qualquer base de dados que, obviamente, tenha valores numéricos. E a gente pode utilizar a função describe. Tá? Então, nós vamos chamar a base.describe e ele vai listar só dos atributos numéricos algumas informações interessantes. Então, vocês vão ver aí que tem 6 atributos, que são justamente os atributos numéricos dessa base, e vocês vão ver a quantidade desses atributos, que está justamente a quantidade de linhas que tem, o valor médio de cada um desses atributos. Vocês vão ver o desvio padrão, vocês vão ver também o valor mínimo e o valor máximo também desses atributos, e os QAX de 25%, 50% e 75%. E agora a gente vai plotar esses resultados usando uma biblioteca chamada Matplotlib. Então nós vamos importar Matplotlib, vamos chamar .pyplot e vamos chamar elas apenas de PLT. Vamos dar um alias para ela de PLT. Tá? E nós vamos criar um histograma desses atributos numéricos aí. Então vamos botar base.hist. Essa base.hist a gente vai colocar alguns parâmetros, né? Bins, a gente vai dividir em 50 partes iguais as barras desse histograma e vamos definir o tamanho do histograma, a figura em si, de 20 por 15. Tá? E nós vamos exibir, chamando plt.show, o resultado desse histograma. Tá? Então você pode verificar que os dados eles batem principalmente da idade, ali a variação ali entre 23 e 36 anos, só que agora numa imagem, o que é bem interessante para a gente visualizar dados numéricos, né? E num grande volume de dados, afinal são mais de 30 mil registros, ok? Então, toda essa base de idade, de ganho de capital, de perda de capital, Educationan, né? O FNL, WGT e o Hours per Week, todos eles estão agora em forma de histograma. Uma outra coisa que é interessante você fazer é a correlação entre dois atributos. Então você vai criar uma matriz de correlação para saber qual o nível de relação que você tem entre cada um desses atributos. E para isso você vai chamar a base, ou a função, desculpe, core. Tá? Então ela cria a relação entre cada uma. E entre cada par de atributos. Então a gente conseguiu agora, com base.core, a gente atribuiu a variável core matrix. E aí ela é uma lista, né? Então nós vamos agora, dentro dessa lista, pegar um atributo específico, por exemplo, capital Guian, e vamos organizar de maneira decrescente, porque por padrão ele é organizado de maneira ascendente, ou seja, de menor correlação para maior correlação, né?
E a gente vai colocar o atributo ascending false justamente para botar de forma decrescente. Aí vocês vão verificar, quando executar, que, por exemplo, o capital gain tem uma relação de 1, que significa 100%, com o próprio atributo. Obviamente, ele faz a matriz com ele mesmo, mas o atributo que ele tem uma correlação positiva, o education num, que a gente chama que é o que tem o maior valor de correlação. Já o capital loss é o que ele tem uma correlação negativa. E o valor que for mais perto de zero, que no caso é o FNL DWT, a gente diz que a gente não tem correlação entre esses dois atributos aí, ok? Então uma coisa bem interessante que é justamente verificar essa correlação, né? Justamente para a gente saber o quanto que determinados atributos são importantes. E aí agora a gente vai plotar, né, as informações dessas correlações também em um gráfico. E agora a gente vai chamar a biblioteca plotting do Pandas e vai importar uma matriz de dispersão, o Scatter Matrix. Tá? Então nós vamos criar uma lista com os atributos que a gente quer trabalhar. Então eu vou pegar aí os atributos que têm maior correlação ali. Então eu vou botar o Education num, o próprio Capital Gain, o Education num. A gente vai botar o Hours per Week e a gente vai botar o Age, por exemplo. Então vamos botar os atributos que têm uma maior correlação e vamos criar, plotar essas informações em um gráfico e ver como é que fica esse resultado. Então aqui eu estou editando, né? Como vocês podem ver, estou colocando todos os atributos que estão nessa matriz para eu entender o quanto que isso é útil para mim, visualizando graficamente. Tá? Então é uma lista simples em Python e agora sim que eu vou criar um gráfico de dispersão que eu importei da biblioteca plotting. Então eu vou passar os parâmetros, né? Então eu vou dizer que eu vou utilizar a base, mas só desses atributos que eu passei nessa lista, não a base por completo, não os atributos por completo, e vou definir também o tamanho da figura desses gráficos de dispersão que eu estou gerando, que eu botei 12 por 8. E aí quando eu executar, ele vai mostrar para mim todos os gráficos de dispersão que envolvem esses 4 atributos aí. Às vezes demora um pouquinho para carregar, mas está aí mostrando para vocês, né, de uma maneira gráfica, de uma maneira que pode ser analisado por um especialista de domínio. E você pode pegar também e plotar um específico, né? Então uma relação específica no gráfico ACX. Então eu vou criar um plot, né, dessa base. O tipo dele vai ser um scatter, o kind é um tipo que eu vou chamar, que é um gráfico de dispersão. O eixo Y vai ser o capital gain, né? Então eu defino o eixo Y e vou definir o eixo X como, por exemplo, a questão da education num, que foi o atributo que eu vi que tinha a maior correlação positiva com o capital gain. Tá? E vou botar um parâmetro alfa, que é um valor de transparência, então botar de opacidade da imagem. Então quando eu executar, ele vai criar para mim esse gráfico especificamente. Então é ótimo para você até exportar e inserir dentro dos seus trabalhos. Ok? Agora, uma coisa que é muito importante que a gente faça também é ver o restante da nossa base e analisar o que a gente precisa alterar nos nossos atributos, que nós já estamos pré-processando, né? Então, por exemplo, se a gente executar de novo aquele base.read, né, que mostra o cabeçalho, a gente tem aqui os 5 primeiros registros de cada um dos nossos atributos, né? E aí nós temos, por exemplo, esse atributo aqui, o FNLWGT, que a gente viu que ele não tem importância para a gente, né? Porque a gente não consegue, não tem uma descrição do que ele significa. Então a gente vai tirar. Então como é que eu faço para tirar um atributo assim da tabela? Eu uso o método drop do Pandas também. Então eu vou chamar aqui o nome da minha base, da minha variável que guardou a base em memória, que é a base de dados. Então base.drop, e eu vou passar, entre aspas aqui, o atributo que eu quero apagar. Então eu quero apagar da tabela o FNLWGT. E aí eu passo também por parâmetro o parâmetro inPlace.
esse parâmetro in place, ele vai me dizer que ele vai executar e não vai me retornar nada, né? E eu vou passar o axis igual a 1 para ele excluir a coluna como um todo. Então ele não vai só excluir essa célula aqui, ele vai excluir toda essa coluna, o atributo e todos os valores que tem aqui de todos os registros. Então vou executar isso aqui. Executei. Agora vamos chamar de novo base.read. E agora observem que agora eu não tenho mais o meu atributo de FNLWGT. Tá? Então, era um atributo que a gente não iria trabalhar, então a gente não vai mais utilizar. Agora vamos observar esse atributo aqui, como a gente tem vários, né? Nós temos atributos categóricos, né? Então, vamos usar o método ValueCountings, que a gente já estava utilizando. Então, eu vou chamar aqui base, vou me referir especificamente para o work class e eu vou chamar o ValueCounts. Que esse método, se vocês lembram, ele está mostrando valores únicos, né? Então, assim, eu tenho em toda a base eu tenho essas opções aqui de trabalho e essa quantidade para cada uma dessas classes. E se vocês observarem, tem essa classe aqui. Eu tenho uma exclamação. Provavelmente, na origem dos dados, eu não tinha era desconhecido, né? Então eu tenho duas opções. É um número de dados bem relevante, porque eu tenho 1836 registros. E aí eu posso querer, por exemplo, remover. Uma das opções que eu posso fazer com esses atributos é excluí-lo da minha base, né? Esses registros, quer dizer, não um atributo, esses registros. Então, se eu não sei que trabalho é esse, né, que ocupação é essa, eu tiro ela da minha base de dados. É uma opção, tá? Então, vamos aprender como a gente pode excluir todos os registros de uma vez. Então, lembrando, esse work class, assim como o education, marital status, eles são atributos categóricos, né? Ou, como a gente aprendeu na classificação, que eles podem ser nominais ou ordinais. Nesse caso, eles são nominais. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que fazer uma conversão para dizer que ele é um string e vou excluir, né? Então, para isso, eu primeiro vou fazer a localização desse cara aí, tá? Então, vamos lá. A gente vai usar o lock, então base.lock, o método lock para localizar dentro da minha base de dados esses registros aí. E aí eu vou chamar só desse atributo. Então eu chamo base work class, tá? Vou converter esse cara aqui em uma string. Então vou converter usando o método sttype, str, ele vai converter e eu vou dizer se ele é igual a isso aqui, tá? Então eu posso tentar localizar isso aqui. Vou executar. Vejam só, ele não mostrou nada, mas é estranho, né? Por quê? Porque aqui eu tenho 1836 registros com essa classificação. Na classe de trabalho, ele está como interrogação. E por que será que ele não localizou? Tá? E aí, observando, eu verifiquei que ele tem um espaçozinho aqui na frente. Tá? Que se eu colocar aqui, inserir o espaço e executar novamente, agora ele vai aparecer todos os registros. Ó. São as mesmas 1836 linhas que todas as classes de trabalho têm aqui essa interrogação. E claro, a gente sabe que quem trabalha com dados, quem trabalha com programação, é ruim se limitar por a questão de espaço. E a gente tem um método chamado strip, né, para poder justamente eliminar esses espaços antes e depois. Então eu poderia chamar o método lock um pouquinho diferente. Poderia chamar assim base.lock e aí eu chamo base.work
class e vou agora já explicitamente chamar um método para converter para string e chamo o método strip, que é o que vai tirar os espaços. E aí eu posso botar agora igual e boto o exclamação. Então veja que agora, ou interrogação. Veja que agora eu não estou mais colocando espaço na frente. E eu vou executar aqui, ó, e ele encontra o mesmo resultado que a gente colocou aqui na frente. Beleza? Tranquilo. Então, isso é uma coisa importante. Nossa, nós conseguimos encontrar, né? Agora, o que nós precisamos fazer é excluir esses registros. No meu objetivo cara, esses registros para mim não são obrigatórios porque eu não sei o que significa esse ponto de interrogação. Então eu vou remover, é uma opção que eu posso ter dentro do meu trabalho aí, ok? E aí, para eu excluir esses registros aqui, eu vou lançar a mão de um método chamado all, né? Que ele vai filtrar todos os registros que satisfazem uma condição e eu vou já colocar para dentro de uma variável. Então eu vou mandar base sobrepor os valores de base. Então eu vou fazer assim, base vai receber ela mesma, só que aí eu vou chamar, né, aqui base.astype string, né, porque eu tenho os valores categóricos, estou convertendo para string, eu vou pegar todos aqueles que são diferentes daquele ponto de interrogação que a gente achou. Lembrando que aqui, como eu não estou usando o strip, eu estou colocando o espaço na frente. E aí eu coloco aqui ponto .all e boto o parâmetro access 1 para ele filtrar na coluna inteira, para ele fazer essa procura em uma coluna inteira como essa aqui do Work Class, ok? Então a gente vai fazer aqui a execução, tá? Ele executou, então ele sobrepôs, então ele pegou todo mundo que satisfazia essa condição, ou seja, ele pegou todos os registros que são diferentes de interrogação e ignorou esses registros aqui, beleza? Então, se você executar de novo, base, deixa eu ver aqui, work class ponto value counts, value counts. Você executar esse comando aqui, você vai observar, ó, que eu não tenho mais o que eu tinha aqui anteriormente, que era aquele 1836. Então ele pegou todos os registros, menos aqueles que satisfaziam essa condição aí, ok? Então agora a minha base, para eu ver o tamanho da minha base, agora a minha base, ela tem 30.162 registros, tirado aqueles 1.800 e poucos registros que tinham a interrogação. Então, ótimo. Outra coisa que é importante a gente fazer é verificar se a nossa base tem algum valor nulo. E aí o Pandas também tem isso daí, porque valores nulos eles não são bons para você trabalhar em algoritmos de machine learning. Então eu posso botar aqui, como eu chamei o Pandas de PD, posso botar pd.isNull e passo a minha base. Ele vai verificar, ó, se dentro da minha base tem algum desses campos aqui que são nulos. Então, se ele está votando false, é porque ele não encontrou nenhum. Só que essa forma aqui é uma forma muito demorada, não tem um desempenho muito bom se a base for muito grande. E também o retorno dela também não é muito interessante para você, porque ela coloca como um data frame do mesmo jeito. Então, uma maneira que a gente geralmente faz é colocar uma agregação. Então, eu posso botar pd.isNull, né, do mesmo jeito que eu fiz, passando a base, só que agora eu faço um somatório. Eu agrego esses resultados que estão aqui, ó. Então, eu coloco aqui, ó, e agora ele está me dizendo, ó, se tivesse algum
registro que tem valor nulo aqui, ó, ele me mostraria nesses atributos. Então, nenhum dos atributos da base tem valores nulos. Então, para mim, isso é muito bom. Tá? Isso é muito bom para que eu não tenha nenhum tipo de problema. Se você quiser fazer só de um atributo específico, não quer de todos, então você poderia copiar esse comando aqui, ó, e colocar aqui entre colchetes o atributo que você quer consultar, como por exemplo o work class. Então, você executa e ele diz, ó, nesse atributo não tem nenhum registro que tenha valor nulo para ele. Beleza, pessoal? Tranquilo. Então, mais uma coisa interessante para a gente ver dentro do pré-processamento. Uma outra coisa que é muito útil para a gente é a gente dividir. Eu falei que uma das coisas que a gente tem que fazer na nossa base de dados é dividir entre os atributos que a gente tem previsores e os atributos que são meta, que são o objetivo, que são a nossa classe. E é isso que a gente vai fazer agora. Para isso, eu vou pegar e vou chamar de novo aqui, ó, o base.head para a gente olhar aqui o cabeçalho de novo e verificarmos quantos atributos categóricos eu tenho. Veja que a classe que a gente está estudando é essa aqui, ó. Se a pessoa ganha menor ou igual a 50 mil por ano, ou se ela ganha mais. Então, a única que é atributo meta é esse aqui. Todos os atributos aqui são previsores. Então, eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu tenho 13 atributos que são previsores. E eu tenho, né, a minha indexação dele, né, o primeiro atributo é 0, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Então, eu vou lançar a mão disso para eu poder dividir a minha base entre os atributos previsores e os atributos metas. Então, eu vou criar, por exemplo, uma variável chamada atributos previsores e vou atribuir para essa base o que eu localizar. Eu vou chamar um método chamado iloc. Então, eu vou pegar aqui base.iloc. Entre colchete, eu vou passar que eu dizer que eu quero o primeiro parâmetro, são as linhas que eu quero. Eu quero todas as linhas. Então, a gente coloca lá no mesmo conceito de listas em Python. Se você não tiver lembrado disso, dá uma olhadinha em listas de Python, fatiamento de listas em Python. Então, eu digo que eu quero, o primeiro parâmetro são as linhas que eu quero. Eu boto 2 pontos, então eu estou pegando todas as linhas. E o segundo parâmetro são as colunas. Eu quero da primeira, que é o 0, até essa daqui que antecede a classe meta, que eu quero só os atributos previsores. E a gente viu que a gente tinha 12, né? Quando a gente contou que a gente tinha 12. Então, eu vou botar aqui que eu quero da coluna 0 até 13. Por quê? Como eu tenho o open bound, ele não pega como se fosse um intervalo aberto. Então, ele vai até a coluna 12. Então, ele vai pegar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Correto? Ele não pega o 13. Eu vou pegar isso aí e vou mandar retornar os valores. Tá? Então, agora eu vou criar uma variável que tenha isso aqui. Então, vamos executar. Beleza. Executou. Então, agora eu posso consultar esse atributo e botar atributos previsores. E eu executar. Agora eu vejo que ele mostrou um NumPy array, né? Então, agora ele está me colocando em formato de array. Então, veja que ele vai até o nome do país, United States, que é justamente o native country, que é o atributo. Então, a gente vai trabalhar com matrizes dentro dos nossos algoritmos. Então, atributos previsores está ok. Agora eu vou criar uma nova variável que eu chamo de meta, que eu vou guardar só essa coluna aqui, ó, classes. Então, eu vou usar do mesmo jeito, só que agora eu vou botar o base.iloc. Eu vou chamar e vou dizer, o primeiro parâmetro são quantas linhas eu quero. Eu quero todas as linhas, então 2 pontos, vírgula, e qual o índice dessa coluna aqui? É o índice 13. Tá? Então eu não quero agora o intervalo, aqui eu fiz o que eu queria, da coluna 0 até a coluna 12. Aqui eu só quero a última coluna, então boto só um valor
e boto aqui ponto .values para ele converter já em um array NumPy. Então, se eu executar aqui e eu chamar meta, ele vai me mostrar um array só com as classes. Ok, pessoal? Então, a gente vai ficar por aqui, para a aula não ficar muito longa, mas a gente ainda tem que fazer a conversão dos atributos categóricos e o escalonamento. Então, esse é o objetivo que a gente vai ter a priori para trabalhar na nossa próxima aula. Então, beleza, pessoal? Até a próxima aula e bons estudos aí. Abração!